Sejam bem-vindos. Hoje não tivemos live, mas temos estreia de um programa novo, no qual eu vou trazer um assunto que eu gosto muito e o qual eu venho estudando desde o meu TCC, que são gramados esportivos. E hoje eu vim trazer um pouco sobre os enchimentos usados em grama sintética esportiva. Antes disso, vamos começar com o storytelling da grama. Quando a gente fala de gramado esportivo, durante muitos anos, quem reinou foi a grama esmeralda. A esmeralda, ela foi substituída pela bermuda, mais especificamente a bermuda Celebration. Eu vou passar brevemente sobre elas. Mais pra frente eu faço um vídeo específico, mas hoje o tema é gramado sintético. Então a gente tem o SBR, as fibras naturais e o TPE. O SBR é a famosa borrachinha, ou, de uma forma mais técnica, Styrene Butadiene Rubber, ou borracha de butieno-estireno, ou a borrachinha, essa borrachinha preta que todo mundo conhece do Society. Ela tem algumas vantagens, como o custo-benefício, ela pode ser um produto ecológico e reciclado, embora não teríamos um jogo de Libertadores em um campo com enchimento de pneu de trator. Normalmente, para um futebol profissional, seria usado uma borracha virgem. Mas ela tem essa vantagem de ser um material mais barato e ela tem outra peculiaridade, que ela não precisa ser molhada. Ela pode ser molhada, sim, deixa o jogo mais rápido, mas não tem essa necessidade. Ela tem um outro detalhe, ela pula. Quando a bola quica no gramado, a borrachinha ela pula junto de volta. Isso para um jogador profissional que está acostumado com um campo natural, pode trazer uma dificuldade. Vai ser estranho, ele não está acostumado com pedaços do campo pulando. Mas é lógico que isso pode ser uma grande vantagem para o time da casa. Aonde que a gente vê o SBR? A gente tem na Ibrachina Arena, quem acompanha a Copa São Paulo, a famosa Copinha, está acostumado a ver os jogos na Ibrachina Arena. Ano passado teve o Náutico, esse ano não lembro quem que foi o time cabeça de chave. Mas temos o Ibrachina Futebol Clube, que atua lá, tanto no Paulistão, quanto nas divisões, tanto na Copinha, aliás, quanto nas divisões inferiores do Campeonato Paulista. Próximo passo, TPE. O Thermoplastic Elastomer, ou elastômero termoplástico, ou essas bolinhas de plástico aqui, que da mesma forma que o SBR também não precisa ser irrigado, também é só lançado sobre o campo, diferente do SBR, que é um detalhe que eu deixei passar. O SBR ele precisa de areia para estabilizar os fios, já o TPE não tem essa necessidade. É outro material que também não precisa ser irrigado e é outro material que quando a bola quica no campo, ele quica junto para cima. Também vai trazer um estranhamento, mas é uma baita numa vantagem para o time da casa. Aonde que a gente vê o TPE? A gente tem o TPE no Allianz Parque, todo mundo conhece. Palmeiras, campeão de Libertadores, disputando sempre a elite do futebol nacional, do futebol latino. E também temos no Bruno José Daniel, o estádio do Santo André, no ABC Paulista, os dois estádios em São Paulo, os dois feitos pela Soccer Grass, a mesma empresa, e os dois com a mesma tecnologia. Porém, no caso do Palmeiras, o gramado é um monofilamento, tem uma certa diferença entre o fibrilado do estádio do Santo André. É outra coisa também que eu trago no próximo vídeo. Hoje o assunto são os enchimentos. E o Bruno José Daniel foi usado, inclusive, pelo Corinthians no Campeonato Paulista desse ano. O próximo são as fibras naturais. No caso aqui, eu tenho duas. Eu tenho aqui a cortiça e a fibra de coco, que ambas estão juntas no gramado da Arena da Baixada, porém não são o único tipo de enchimento natural. Também temos casca de pinos, casca de arroz, casca de noz, areia e outros componentes naturais
cada dia tem mais estudos sobre isso. Então, basicamente, a gente tem isso. Como propriedades, como a própria fibra de coco, ela é um substrato, ela é usada na jardinagem, ela deixa o aspecto do gramado um pouco mais parecido com uma grama natural. Quando a bola quica, ela fica inerte. Não tem o kick do material, assim como o TPE e como o SBR, porém é um gramado que precisa ser irrigado, assim como um xaxim, para ficar macio. Então, ele vai ficar muito mais fácil de ser jogado e muito mais confortável e semelhante ao gramado natural quando molhado. Ele precisa ser irrigado uma vez por mês, não precisa de irrigação diária, como um gramado natural. Aonde que a gente vê as fibras naturais? Bom, eu falei da Arena da Baixada. A Arena da Baixada é o primeiro estádio de Série A, o primeiro estádio, não da Libertadores, porque tivemos o caso do Tijuana no México, com o SBR. Mas no Brasil é o primeiro estádio com grama sintética representando o Brasil na Libertadores. O Atlético foi pioneiro mais uma vez nesse caso. Mais pra frente eu trago, foi tema do meu TCC, vai vir mais um vídeo sobre isso, uma releitura no meu TCC. E no caso da Arena da Baixada, a gente tem esse enchimento aqui, que é justamente um misto entre cortiça, 40%, borracha, 2% e 58% de fibra de coco. E a gente também tem no Newton Santos o enchimento de cortiça, o estádio do Botafogo. A Arena da Baixada representa o Atlético Paranaense na Libertadores e na elite do futebol nacional e internacional. E o Botafogo esse ano voltando da Série B, com o tapetinho, ganhando muitos jogos em casa, é um diferencial. Eu venho falar um pouco mais sobre isso, porque os gramados sintéticos hoje, uma coisa que até o Rica Perrone estava falando recentemente. Antigamente a gente tinha os campos com dimensões diferenciadas, então tinha o campo grandão no Maracanã, tinha o campo menor no Pacaembu, na Vila Belmiro, e isso era uma baita vantagem para o time da casa. O time da casa tinha essa vantagem por conhecer muito melhor o próprio campo, as próprias dimensões. Hoje, os campos são padrões. Então, o gramado mais adotado é a Bermuda Celebration, e a medida de todos os estádios, Série A e Série B, Libertadores, campeonatos internacionais, o tamanho reconhecido pela FIFA são 105 por 68. É um campo que, com o mesmo gramado e com o mesmo tamanho, não tem uma diferença de jogar em casa e jogar fora, a não ser a torcida. Na pandemia a gente teve muito isso, pelos campos serem muito semelhantes. Então o time jogava em casa sem parecer que estava jogando em casa. Os gramados sintéticos talvez entrem aí como um diferencial, como uma forma de ter alguma vantagem além da torcida. Então, por esse vídeo de hoje, é só. Esse vídeo vai para o Instagram e vai para o YouTube. Deixem nos comentários recomendação para próximos vídeos. Eu espero ver vocês aqui novamente no próximo tema. Vou trazer a Arena da Baixada, vou trazer a Arena do Grêmio, com a polêmica do gramado, e gramados pelo mundo, e etc. Muito obrigado, eu sou o Léo, e até a próxima.